Boa tarde. Boa tarde. Almoçaram bem? Um pouquinho? Hoje eu estava na parte da manhã, sejam bem-vindos ao primeiro encontro de jornalismo da Online News Association Brasil, ONE, aqui realizado pelo mestrado profissional em jornalismo do FIAFAN Centro Universitário, com apoio da Faculdade Casper Libero, do mestrado profissional em produção jornalística e mercado da ESPM e do grupo Com Mais da ECA USP. Agora à tarde está um pouco bem atrasado, uma mesa sobre jornalismo digital. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a professora mestre Ana Brambila, professora da Faculdade Casper Libero e Faculdade das Américas. A Ana é doutoranda em comunicação pela Universidade Austral de Buenos Aires, mestre em comunicação pela UG do Rio Grande do Sul, pesquisa e atua com processos colaborativos em jornalismo digital desde 2003. Foi editora de mídias sociais, estratégia digital, na editora Globo, na Abril e no portal Terra. E é organizadora dos 3 volumes do livro Para Entender as Mídias Sociais. Gostaria de chamar também a professora doutora Carol Schwingel, professora do mestrado profissional em produção jornalística e mercado da ESPM, doutora em comunicação e culturas contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, pós-doutora em fotônica e novas mídias pelo Mackenzie, autora dos livros Mídias Digitais, Produção de Conteúdo para a Web e Ciberjornalismo. Para fechar a mesa, professora doutora Daniela Oswald Ramos, professora de Jornalismo Digital e Economia da Mídia na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde também realizou doutorado em Ciências da Comunicação. Pesquisadora do grupo Com Mais e professora da especialização Digicop, ECA USP, coordena projetos digitais do Núcleo de Estudos de Violência, NERV, na USP, no mercado web desde 97, fundou a versão digital do jornal Zero Hora. Muito obrigado pela presença de vocês. Ana. Obrigada, Rafa, obrigada, Cassiano, Edson, enfim, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. É muito bacana a gente conseguir abrir um novo espaço de discussão. Antes eu comentava com o Edson, né? Tantas outras áreas da comunicação já têm esse espaço, BI, marketing, publicidade, enfim, e nós de jornalismo estamos precisando desse grupo. Então, eu espero que esse seja só o primeiro de uma série de ocasiões em que a gente possa sentar e trocar ideias, enfim. Bom, enfim, é curioso, né, quando a gente é chamado para falar sobre algo tão amplo, num ambiente em que a gente cada vez mais busca a especialização. E aí sim, quando isso acontece, a gente vê a necessidade que há em a gente pensar muitas vezes a base de certas coisas, como o próprio jornalismo digital e o quanto ele, e como, sobretudo, ele é trabalhado dentro de sala de aula. Eu já leciono desde 2006, né, enfim, em algumas instituições, já são 10 anos, não constantemente, né, e sempre com algumas interrupções, enfim, ida para a Argentina para fazer doutorado, volta para o mercado, mas sempre tive um pouco essa vida dupla, né, um pé no mercado e um pé na academia. E é engraçado porque a gente vai notando algumas coisas e nos últimos, nesses 10 anos, né, dá para a gente fazer um apanhado que é muito evidente. O abismo entre a realidade de mercado e ainda alguns currículos acadêmicos, ele só aumenta. Né? E isso, quando essa certa discrepância entre a demanda do aluno e aquilo que é ensinado na universidade é algo muito distante, aumenta a necessidade dos professores se repensarem. Né? Independentemente aí de planos pedagógicos, de emendas de disciplinas, né? Agora há pouco pela manhã eu conversava com o Rosa, até na salinha do café, e com o Thiago, e a gente estava dizendo o quanto a gente tem que quebrar a cabeça para achar brechas na lei. Né? Então, para burlar emendas que já foram definidas há muitos anos e tentar fazer com que, sem fugir da emenda, a gente consiga incluir alguns conceitos e, sobretudo, algumas práticas que, de maneira natural, de maneira original, os alunos não teriam isso, né? Sobretudo na graduação. Outra coisa que me chamou a atenção nesse começo de ano, agora quando eu voltei da Argentina a morar aqui em São Paulo, foi ouvir a expressão: o sujeito está fazendo a sua primeira pós. Quando eu saí daqui, no começo de 2014, fazer uma pós-graduação
era ainda algo interessante, né? Quase no nível obrigatório. E aí hoje, dando aula para calouros da graduação, a gente nota que eles já vêm com um peso, com um passivo tão grande, né? Com uma obrigação tão grande de que esses estudos não vão acabar em 4 anos, que a gente se pergunta, puxa vida, será que eu estou cumprindo a minha parte na graduação? E aí quando eu olho, que parte é essa? Não é de cumprir ementa, não é de ser coerente com o MEC, não é apenas de colocar assuntos dentro de um projeto de ensino talvez já defasado. E sim, a gente tentar provocar questionamentos neles que talvez, para esses questionamentos, nem mesmo nós, professores, temos as respostas. Né? Eu acho que é para isso que a gente está reunido aqui hoje, para tentar encontrar, não respostas prontas, mas, né, claro, essa coisa bem academicamente falando, caminhos para ser desenvolvidos. E o caminho que eu creio muito, que eu acredito bastante, não só por uma questão de identificação, mas sobretudo por necessidade, eu imagino que muitos de vocês já estejam passando por isso, é a questão, obviamente, do empreendedorismo, mas um empreendedorismo não apenas de encontrar modelos de negócio. Até porque eu digo que a crise hoje que o jornalismo vive não é apenas uma crise de modelo de negócio. Ela é uma crise muito mais profunda. Ela é uma crise de credibilidade, ela é uma crise de função social. Se a gente sempre teve tão certo e tão claro há 200 anos, né, o que é o jornalismo, como ele deve ser feito, quais são os nossos princípios éticos, quais são os nossos procedimentos para a realização de um bom noticiário, né, ou mesmo de conceber e executar um veículo editorial, e é isso, é sobre isso que a gente cria todo um projeto de ensino em sala de aula, a gente começa a se dar conta que isso já nem só mais está se sustentando financeiramente, como também já não há mais relevância para isso no mercado. Não que seja um problema do próprio jornalismo. Não digo que, não vou chegar no mérito de que o jornalismo está se tornando fútil, embora, né, exista um espaço aí bom para a gente dialogar sobre isso. Não quero chegar nesse mérito da BuzzFeedização do jornalismo. E sim, o que mudou na vida das pessoas? A vida das pessoas, considerando os últimos 200 anos, que é quando a gente tem aí, sobretudo, digamos, a consolidação do jornalismo como profissão, como área de formação e de estudo, 200 anos, a vida mudou muito. Eu diria para vocês que em 20 anos, 10% desse tempo, a vida já mudou demais. Né? Então, nos últimos 20 anos, se a gente considerar o período de popularização da internet, surgimento e popularização da internet comercial, o que a gente vê é que o nível de exigência e de necessidade de informação das pessoas mudou. Que nível é esse? Não é que ele seja mais alto ou mais baixo, ele foi para outra direção. O tempo das pessoas continua sendo 24 horas. Agora, a quantidade de informações que elas devem consumir, que elas são impelidas a consumir nessas 24 horas, é outra. E a gente está falando não só de quantidade, a gente está falando do tipo de informação. Se antes a maior parte da informação que ela consumia nas horas em que ela tinha vaga, né, nas horas vagas para poder consumir jornalismo, esse tipo de informação disponível era muito definido. Né? Era o quê? Era aquilo que era oferecido pela mídia de massa, certo? E uma comunicação, sobretudo, midiática, que hoje em dia ela disputa pau a pau com a comunicação interpessoal, com a comunicação do diálogo, a comunicação do meu pai. Né? E aqui eu estou falando claramente de mídias sociais. Por que mídias sociais ocupam tanto mais espaço no tempo de navegação, no tempo que essas pessoas se informam, do que a leitura mesmo de um site noticioso? Né? Talvez esse site noticioso, cuja atividade, cujo conteúdo está sendo definido por critérios de noticiabilidade definidos 200 anos atrás, esse noticiário ele já não tem mais a ver com a necessidade de informação que essa pessoa traz no dia a dia. E nem mesmo com a demanda que ela criaria para os veículos talvez não estejam sabendo processar. Faço um vínculo com uma fala do Jorge Tacchini hoje de manhã, em que ele comentou, será que o jornalismo está resolvendo o problema das pessoas? Será que a gente está realmente falando para essas pessoas, servindo de alguma coisa para elas, ou a gente está falando para o espelho? Né? Então, nesses anos que eu tive de redação, em vários momentos eu tive a nítida sensação de que se definem pautas, se toma decisões editoriais olhando para o espelho. Não vou dizer nem para o umbigo, né? Porque o espelho dá aquela falsa sensação de que a gente está olhando para frente, enquanto, na verdade, a gente está fazendo
leitura super interiorizada. E é óbvio, né? Aí é uma coisa super evidente de que no momento em que eu falo para mim mesma, eu faço jornalismo para mim mesma, eu paro de conversar com o meu público. Né? Eu já não ouço esse público. No momento que eu paro de ouvir, que eu já não ouço e nem sequer abro espaço para ele conversar comigo, a tendência é que eu entre num processo super autocentrado que, naturalmente, o modelo de negócio não vai se sustentar. Mas aí não é por culpa da publicidade, né? Não é por culpa da situação econômica, é por uma culpa propriamente nossa, né? Que a gente não está sabendo encontrar o nosso lugar social, o nosso lugar na vida das pessoas. No começo do ano passado, eu fiz uma pesquisa com conteúdo de redes sociais. Eu fiz uma do tempo processo Bola de Neve, em que, buscando um post no perfil de uma pessoa, buscava a primeira referência, ia até o perfil dessa outra pessoa e assim sucessivamente. Então, eu cheguei a lugares das mídias sociais que vocês não imaginam. E a gente vê de tudo, né? Tentei classificar um pouco a natureza desse conteúdo e aí o resultado que eu encontrei foi algo surpreendente. Eu não só notei ali a presença de muitos robôs, né, mas, sobretudo, naquele material que eu analisei, que foram 500 posts de Twitter e 500 de Facebook, claro, dentro, né, respeitando alguns critérios de validade dessa amostra, eu cheguei a uma cifra obviamente, uma amostragem de 100%, 16% desse conteúdo postado pelas pessoas, portanto, que elas querem ver circular na rede, são notícias. 16%. Agora, quando a categoria é assuntos pessoais e conversação, esse número pula para 40%. Então, a gente está disputando um espaço, um tempo, né, uma disponibilidade, uma atenção desse usuário, que, na verdade, ele quer muito mais dedicar para a família dele, para as questões que interessam diretamente a ele, para as causas às quais ele acredita, e muito provavelmente não corresponde àqueles nossos critérios de noticiabilidade que a gente definiu lá atrás, certo? Sempre faço esse gancho. Por que as pessoas pagam pelo Netflix? Por que elas pagam para se divertir? E quase ninguém vê sentido em pagar por notícia. Né? Todo mundo reclama do paywall. Eu, particularmente, não acredito que o paywall seja um modelo de negócio sustentável de maneira completa, isso muito menos a longo prazo. E aí eu começo a me dar conta de uma questão muito óbvia. Se divertir dá muito mais prazer. A ficção te libera endorfina. Né? Então eu vejo sentido em pagar para ir no cinema, eu vejo sentido em pagar para ir no teatro, a ir no jogo de futebol, a pagar uma conta de Netflix. Agora, quem vai pagar para ver a realidade? Que muitas vezes é dura, me provoca uma reação química negativa. Né? Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo que já não assistem mais Jornal Nacional porque chega de desgraça no meu dia a dia. Bom, então quer dizer que eu quero terminar com o jornalismo? Não, obviamente não. A questão é muito mais a gente aproveitar esse espaço, que finalmente a gente consegue ter uma autonomia maior, que é o espaço da rede, e fazer um uso jornalístico desse espaço de maneira mais personificada, mais olhando para a microescala, mais aberto a escutar e não tanto a falar. Menos jornalismo de espelho, mais jornalismo de cidadania. Quando eu falo cidadania, não é apenas esse jornalismo com engajamento social. É um jornalismo que realmente mude a minha vida, algo que me interesse, algo que vai fazer diferença no meu dia a dia. Eu já cansei de viver, particularmente, situações em que eu estou numa situação, no espaço urbano, precisando de uma informação, por exemplo, numa parada de ônibus, e esse ônibus não chega, e eu ouvindo CBN no celular, vendo tweets, né, onde eu sigo vários jornais, vários portais de notícia, e o ônibus não chega. E de repente eu não sei nada, e cadê aquele maldito daquele ônibus? Até que eu resolvo pegar outro meio de transporte, e quando eu chego na empresa, uma estagiária me fala, não, mas o ônibus mudou de trajeto. Então, a informação que eu precisava naquele momento, mesmo que eu estivesse escutando todas as fontes de informação que eu julgaria como necessárias, né, para o meu estar no mundo, não foram suficientes. Né? Por quê? Porque a CBN estava passando um apanhado de notícias que era sobre o grampeamento do Obama ao celular da Angela Merkel. Não é só uma questão de proximidade, não é só questão do hiperlocal, é a questão
das minhas necessidades particulares. Então, às vezes, se por exemplo, eu já usei até esse exemplo em outra ocasião, mas que é muito real, eu sou partidária da causa animal. Se por acaso eu sei de uma iniciativa que impede o rodeio em alguma cidade que não seja a minha, ou vamos num exemplo mais concreto, por exemplo, o Rio de Janeiro não permite o transporte a tração animal. Né? E isso acontece no Rio de Janeiro, que é uma cidade a qual não pertence ao meu convívio. Né? Eu sou de Porto Alegre e moro em São Paulo. Bom, mas em Porto Alegre ainda existe transporte a tração animal. Então, vai me interessar uma notícia e um conteúdo que esteja mesmo geograficamente distante, né? Por quê? Porque o meu interesse está refletido ali, é algo muito privado, é algo muito pessoal. Aí vocês vão me dizer, como fazer um jornalismo assim de maneira sustentável economicamente? Essa é uma resposta que eu ainda não sei. Eu adoraria saber, porque eu imagino que é isso que esteja faltando para se amarrar o conceito de um microjornalismo. Agora, levar isso tudo para uma sala de aula, vocês imaginam a dificuldade. Porque quando a gente pega alunos, tanto no começo de um curso, quanto já na metade final, a gente encontra cabeças mais ou menos moldadas. Né? Mesmo o aluno que está chegando, ele já chega com a vontade de ser o William Bonner. Né? Ele já pergunta, a menina já pergunta se ela pode usar esse cabelo, esse brinco, e ele pensa, meu Deus, não. Vamos pensar um pouco mais na base? E aí também, claro, a gente também começa a enfrentar todo um sistema moldado, né? Inclusive de outros professores que ainda acreditam no jornalismo muito amarrado naqueles critérios de noticiabilidade que olham para a proeminência dos sujeitos envolvidos, para a negatividade, enfim, para todos esses critérios que a gente está cansado de trabalhar. Para fontes oficiais, né? E esse círculo vicioso que se cria em fontes oficiais, esse jornalismo sentado. Né? Então, quebrar essa imagem de um jornalismo de 200 anos, né? E tentar plantar questões que ainda não têm respostas, tem sido uma tarefa muito inglória, mas, honestamente, é uma questão muito particular. Eu não tenho visto como simplesmente reproduzir um modelo de ensino que faz com que saiam pequenos velhos das instituições. São formados, são jovens e têm ideias de velhos. E velho no mau sentido, quando eu estou falando, porque a questão hoje em dia da idade não quer dizer nada. Né? A gente tem jornalistas que têm mais idade e têm um olhar extremamente aberto para esse questionamento. O fato de a gente conseguir hoje encontrar nas redações pessoas jovens, eu lembro que eu tinha muita esperança disso, né? Que essas pessoas jovens pudessem me trazer um ar renovado de jornalismo. E, infelizmente, eu estou encontrando justamente o contrário. Então, o desafio de realmente levar essa mão de obra para o mercado, né, sabendo que tem cada vez menos espaço para eles nas redações, mas que eles possam não apenas trazer novos processos, e sim novas perguntas, né, para essas redações. É um trabalho um pouco indireto, e talvez por isso mais inglório, mas nem por isso menos instigante. Obrigada. Eu vou pegar os apontamentos aqui, mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Rafael Cassiano pelo convite para estar aqui representando um mestrado profissional em produção jornalística e mercado da ESPM. Em verdade, eu fiz alguns apontamentos aqui para falar, mas a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que é um prazer para mim estar numa mesa de gaúchas, mulheres gaúchas, né? E nesse momento de Brasil, né, é interessante a gente estar aqui falando, é raro, né? A gente está falando sobre jornalismo digital e cada uma com uma trajetória, né, muito interessante nessa área, né, com alguns anos aí, mas que não parece, mas e que a gente vem, né, construindo essa área de jornalismo digital. Então, a importância desse evento para mim, principalmente, é em função de uma questão muito complicada no jornalismo no Brasil, na área de jornalismo no Brasil, que é a questão do distanciamento entre academia e mercado. Nós temos uma produção acadêmica, né, nós temos uma construção, uma teorização, sistematização, metodologias, uma proposição mesmo
de fazer jornalístico e que a gente tem uma grande dificuldade para estar no mercado. E é nesse sentido que os mestrados profissionais vêm acabando, vêm se propondo, né, a fazer esse rompimento dessa barreira que a ONU acabou fazendo muito bem nos Estados Unidos, né? A ONA, ela nos Estados Unidos, ela acaba fazendo com muito apoio do Rosenthal e do Simpósio de Jornalismo do Texas. Ela era fechada para profissionais somente, os acadêmicos não dialogavam e foi muito uma pressão acadêmica que, com o apoio e com a proposição do Simpósio de Jornalismo Online do Texas, que faz essa pressão, né, e acaba sendo um diálogo muito, muito frutífero, que lá já acontece em várias outras áreas do jornalismo. Né? E aqui a gente fez uma tentativa em 2010, junto com a Brage também, de se criar, e com o apoio do Knight Center, com a figura do Rosenthal como Alves, de fazer uma proposição da Abrajol, que a Ângela, né? Acho que a Ângela não está aqui agora. E a Ângela Pimenta, né, que a gente estava fazendo essa proposta, que foi um evento que a gente acabou fazendo em 2010 na Casper Libero, né, com o apoio do orientador do André Rosa, que ele falou hoje de manhã. O Walter Lima, isso. Então, nós hoje, dentro da SPM, nós temos uma proposição muito interessante. Primeiro, essa perspectiva que já vem do background da escola de empreendedorismo, né? E essa perspectiva dentro do curso de graduação de jornalismo. E no mestrado profissional, nós temos duas linhas aí, que são uma que vai trabalhar com lógica e modelo de gestão em jornalismo, e a linha 2, na qual eu estou inserida, que é produção de conteúdos. Então, a gente vem tentando fazer com que essa ideia de empreendedorismo ela esteja desde o primeiro semestre da formação, da graduação. Né? Nós temos um Centro Experimental de Jornalismo, que é uma complexificação da agência de jornalismo, que tem 18 produtos. Uma dessas subdivisões do CEJOR, do Centro Experimental de Jornalismo, é o Empreendajor, que eu estou coordenando como projeto piloto esse semestre, onde os alunos estão desenvolvendo um projeto que se chama, são 8 alunos, 3 são fundadores, 4 ou 5 devem ficar como sócios fundadores de uma empresa, modelo de negócio, projeto, contrato, e nós temos uma incubadora empresarial. Então, os alunos já vão entrar nessa incubadora empresarial e vão ter o acompanhamento como tal. E isso tudo dentro de um projeto acadêmico, com o qual o professor Eno Moraes coordena, que está aqui, que é muito interessante da gente estar trabalhando, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, os meninos estão desenvolvendo um produto que chama Liquidificador SP, né, e eu estou trabalhando como pesquisadora, desenvolvendo, mestrado profissional desenvolve produtos, eu estou desenvolvendo uma plataforma de publicação de conteúdos jornalísticos, e especificamente como pesquisadora do Centro de Altos Estudos da SPM, desenvolvendo um sistema de composição narrativa, jornalístico, que chama Sistema Xamã. Né? Então, esse sistema ele vai estar sendo apresentado nos eventos da SPM, que o primeiro deles agora é o Pensamento e a SPM, que acontece dia 6 de junho, agora no MASP, que as inscrições já estão abertas, quem tiver interesse, e outro é o Comunicom, que acontece, é um congresso, né, internacional, que acontece aberto também, né, só se inscrever, acontece no mês de outubro, dia 13 a 15 de outubro. Né, e também o nosso evento específico do mestrado, que vai estar acontecendo no final desse ano, na última semana de novembro. Então, se vocês tiverem interesse, por favor, acompanhem, entrem e tal, e o contato está feito. Eu tive alguma dificuldade para direcionar essa apresentação de hoje, né? Em função justamente dessas questões todas, tal, e
E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque a minha apresentação é mais voltada mesmo. Eu acho que eu consegui, Rafael. Eu consegui aqui, eu acho. Ó, eu acho que ela vem de uma ideia, né, de mostrar um pouco mais, já que Sérgio apresentou hoje de manhã, né, a pesquisa que ele fez, 200 contatos de empreendedoras de jornalismo, ele conseguiu mapear e estudar 64 empresas. Eu vou estar trazendo um pouco mais aqui, né, do que mostra um pouco essa parte, qual é a diferença que nós temos hoje, né? Já que nós sempre tivemos, ele mostrou que tem empresas que têm 18 anos, né? 18 anos de jornalismo, de empresas de jornalismo digital. Eu vou levantar, gente, porque eu sou professora, e aí eu tenho uma dificuldade de ficar sentada falando assim. Então eu vou aqui. Então essa empresa, o que a gente tem hoje? Qual é a diferença? Hoje nós temos a diferença que nós temos empresas jornalísticas feitas por repórteres, certo? Então, nos últimos anos, nós temos esses exemplos de empresas que são feitas por repórteres, né? A Pública, o Fluxo, né? o Amazônia Real, né? Nós temos algumas que já foram faladas aos fatos, né? Que são alguns exemplos que nós temos aí, né? E o Amazônia, o Info-Amazônia, né, que o André já mostrou hoje de manhã, e que também do Gustavo Faleiros, que é uma iniciativa muito interessante que trabalha a questão do jornalismo de dados de uma forma muito interessante. Então, eu vou dar mais voltada para o que se chama de ciberativismo, né, e de o que é esse ciberativismo, né, o que nós estamos fazendo hoje nesse emaranhado, né, de contexto que a Aninha estava falando aí, das redes sociais. O que nós temos como desafio aqui? Nós temos o desafio da circulação, de como fazer esses conteúdos chegarem e de que forma temos. Então, eu vou trazer algumas passando muito rapidamente, por causa do nosso tempo, né, algumas experiências de ciberativismo, de mediativismo e de medialivrismo, que são conceitos diferentes, né, a gente não vai estar falando sobre eles, mas então nós temos movimentos ciberativistas que nascem no ciberespaço e que vêm muito defendendo a questão da inclusão, do conhecimento livre, e aí nós temos transparência hackers, a ideia dos hackathons só para mulheres, né, a ideia de mediativismo, que então são esses movimentos que eles têm como defesa a liberdade de imprensa, né, a liberdade de expressão, então passam a usar as tecnologias digitais e o jornalismo digital para isso, e aí nós temos alguns aqui, né, que é, por exemplo, a Open Knowledge Foundation e o Hackers, que é uma iniciativa do Aaron Hoffer, que os meninos falaram hoje de manhã, e que ele daí propõe capítulos. Capítulo brasileiro foi proposto aqui pelo Gustavo Faleiros e tem alguns hackathons. A gente eu participei de alguns e é muito interessante. Né? A Open Knowledge Foundation, que eu já falei, o próprio Indie Media, né? Onde a gente tem a mídia independente, o CNI, que é um dos nossos precursores, né, da possibilidade de publicação, de livre publicação como tal. O Intervozes, né, o Fórum pela Democratização da Comunicação, e a gente tem a ideia das manifestações de junho e a ideia de que nós temos algumas possibilidades aí, como, por exemplo, acaba acontecendo, né, com o Bruno Torturra, que acaba de sair do mercado, e aí ele se aproxima do Media Ninja, começa a fazer as transmissões via streaming, e nessas transmissões via streaming, ele acaba depois se afastando. Eu quero desenvolver algo mais jornalístico, de acordo com o processo de produção, e muda o fluxo, né, nesse processo. Mas aí, a partir dessas manifestações, nós temos uma eclosão de movimentos mediativistas no Brasil. Gente que quer produzir conteúdo, gente que tem, né, e que tem o processo, acesso a esses processos. E aí nós temos, por exemplo, o coletivo Mariachi, que é do Rio de Janeiro, que hoje eles fizeram uma rede que chama mediaindependente.org, né? O Tá Tudo Errado, né? O coletivo Papo Reto, que começa via WhatsApp na favela do Alemão. Nós temos o coletivo Carranca, que também
também são todos coletivos do Rio, e os garis do Rio de Janeiro, que é um outro movimento que começa com uma grande publicação de conteúdos, né? E esses movimentos utilizando amplamente as redes sociais, ao mesmo tempo que utilizam a possibilidade de interoperabilidade, né? Aquela ideia de que publica numa plataforma, replica em tudo que é plataforma, nós temos também a facilidade que eles tiveram de ser mapeados, e o movimento dos garis no Rio de Janeiro acaba terminando em função justamente dessa visibilidade que as plataformas dão. Né? Então, a questão do medialivrismo, que ela nasce muito da ideia do Ninja, né? O Ninja diz assim, nós somos medialivristas, e o coletivo FDE, Fora do Eixo. Aqui foi uma reunião que o Bruno Torturra e o Ninja chamaram para pensar em sistemas de publicação, e eles fecharam uma plataforma que é desenvolvida na Alemanha, que chama Oximity, que é onde eles publicam hoje, né? O site do Ninja está ali. Aí a gente tem o Barão de Tararé, né, que está aí super atuante, com uma série de ações, né, maravilhosas, os posicionamentos que eles vêm tomando em função da democratização da comunicação, do jornalismo. Né? A Conta d'Água é o primeiro movimento que esses coletivos, que diferentes coletivos de jornalistas e de mídia ativistas se reúnem para fazer um trabalho conjunto. Bora fazer algo conjunto. Teve um monte de gente aí trabalhando, todo mundo separado, vamos trabalhar algo conjunto. Então a gente foi trabalhar uma parceria entre a Ponte Fome, Barão, outras palavras, Ninja vai dar pé, que é uma excelente experiência de empreendedorismo que nasce no transversal às faculdades de jornalismo de São Paulo, né? Brasil de Fato, Observatório Popular de Direitos e Volume Vivo. Esses coletivos, eles passam para essa perspectiva de construir algo conjunto. E aí nasce, né, uma experiência que depois da Conta d'Água nasce os Jornalistas Livres há pouco mais de um ano atrás para contar outras narrativas. E essa experiência da qual eu faço parte, né, ela nasce como cobertura das manifestações do dia 13 de março a 15 de março, a reunião de coletivos, e aí começa, então, essa perspectiva de como dar visibilidade a conteúdos produzidos por uma experiência, né, jornalística que a gente está propondo aí de forma alternativa. Então, jornalismo alternativo. Vamos para onde? Primeiro, página do Face, é decidido por aí. Sistema, depois, Medium, né? E aí, vamos desenvolver uma plataforma, vamos desenvolver um site, então vamos utilizar. Aí a reunião de formação, a pessoa está aqui, do lado do Sérgio, aqui, mas vai por aí. Aqui está o fluxo, e como dar visibilidade, como estruturar fluxo de trabalho, né, gente? Essa é a minha preocupação maior como pesquisadora. É sistemas e fluxo de trabalho. Como a gente sistematiza um processo de produção jornalístico e dentro de coletivos abertos, como o jornalista se propõe, uma rede horizontalizada, etc. e tal. Então, a gente tem, a ideia foi Face, Messenger, WhatsApp, Telegram, e-mail. Hoje o processo está todo no Telegram. Todo compartilhamento são grupos no Telegram. Naquele primeiro momento, foram separados os grupos de trabalhos nessas diferentes aplicativos e plataformas. Uma ata aberta que mostra o processo de produção como tal. E por aí vai. Então, a gente tem aqui, né, o Jornalistas Livres, a página do Face, aqui os diferentes canais onde a gente compunha, né, as conversas e tal, para a gente trocar a produção e os conteúdos também. E aí a gente chega a Simone falou, né, hoje no projeto dela, que é o É Nós, a gente chega, o ano passado, faz exatamente, né, um ano e uma semana, que a gente conseguiu reunir através da Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e vários coletivos independentes de mídia, a gente conseguiu fazer esse encontro, que foi mais de 700 coletivos inscritos, 90 coletivos no Rio, 40 graus, no maio de 2015, e a gente montou uma rede que é também uma rede chamada Nós por Nós. Tem as questões, obviamente, do processo de produção, as questões de noticiabilidade, as questões de conteúdo jornalístico, conteúdo ativista, né? Como é que a gente faz isso, e é um processo
que é isso que vem acontecendo, né, como tal, pensando numa rede, né, a gente fez uma campanha, R$140 mil de crowdfunding, a gente conseguiu arrecadar, e foi por aí que foi feito. Aqui um pouco para finalizar a parte mesmo mais acadêmica. Esses são meus livros. Eu trabalho com a ideia do conceito de ciberjornalismo, onde trabalho o processo de produção jornalístico, compondo a produção e composição, edição e publicação de forma usando sistemas automatizados no processo. Então, é como a gente pode pensar essa integração automatizada como tal. Há algumas características, né, do jornalismo digital, como é que a gente pode e tal, e eu coloco essa ideia. Nós temos uma supressão de limites de tempo e o uso de sistemas automatizados para compor a narrativa. E como nós podemos usar isso, e o André já mostrou isso de forma super especializada com a relação dos metadados, né? Então, a ideia, isso aqui é um pouco do meu pós-doutorado, nós estamos indo para isso. Isso é o quê? Isso é vídeo em super alta resolução. Então, nós estamos com possibilidades, né, de convergência de plataformas, novas linguagens, visualizar, de bancos de dados, 360 graus e especiais. Isso é um pouco da pesquisa do Media Lab, do qual eu sou pesquisadora associada. O Media Lab vem pensando em linguagens e aplicativos. Então, fazendo mapeamento dessas linguagens e desses aplicativos multimídia que a gente tem, né? E não só fazendo isso, aqui é o jornalismo 360 graus, não só fazendo esse mapeamento, como buscando uma categorização para essas diferentes publicações que vêm sempre. Eu sei que, em função do tempo, eu corri muito aí, esse é meu contato. Obrigada. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, também obrigada pelo convite, né, por compor a mesa. É interessante porque eu nem tinha parado para pensar, uma mesa com 3 mulheres. Quando você falou, bom, é verdade, né? É bom que a gente não perceba, porque é bom que seja cada vez mais natural, né? E quando a gente percebe que não tem nenhuma mulher, não é muito natural. Então, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Também daqui a pouco eu vou ter que levantar, só fazer aqui o inicial, né? Então, também montei e pensei nessa apresentação, pensando na sala de aula, né? Como que a gente atua a imbricação desses temas, né? Jornalismo e empreendedorismo na sala de aula. Então, eu coloquei noções de empreendedorismo, porque jornalismo online ou projetos em jornalismo digital, que agora é uma disciplina, não é uma disciplina de empreendedorismo, né, no primeiro momento. Então, são noções. O template desse PowerPoint, né, tem um logo do Comais, que é o grupo de pesquisa que também apoia aqui o evento, liderado pela professora Betside, que a gente está com 3 integrantes do grupo também na plateia, Stephanie Silveira, Isadora, que dá aula aqui, e a Maiana. E a gente se propõe sempre a fazer essa ponte entre teoria e prática, né? Então, essa é uma preocupação constante do grupo, pensar em como que a gente pesquisa e estuda está sendo aplicado ou não, né? E aí eu concordo muito com a Carol nesse sentido que no Brasil a gente tem esse abismo histórico, né, entre que a academia faz, não é aplicado, e aí gera uma esquizofrenia crescente, que agora é uma oportunidade da gente unir, porque, né, ninguém mais quer viver com noções discrepantes de realidade. Então, antes de começar, queria comentar uma fala da Ana, né, que eu também sinto muito essa necessidade de a gente, como professor, empreender o currículo quando você já chega, né, no curso. Bom, como é que eu vou fazer aqui para trazer um pouco de realidade do que está acontecendo, né? No mercado, o que a gente sabe que é o ideal. Então, em primeiro lugar,
nós professores também temos essa missão de empreender métodos e abordagens, né, em sala de aula. E eu gosto muito também de pensar nos conceitos que fundam o jornalismo e dar um passo atrás quando a gente vai pensar hoje como é que a gente vai empreender, né? A partir de que conceitos, né? O que o jornalismo faz. Então, quando a Ana falou da experiência dela com estar no ponto de ônibus, que é a parada, né, do gaúcho, estar no ponto de ônibus e precisando de uma informação, né, e pegando o gancho de uma experiência que a gente teve no Comais no final de 2014, que foi participar de um congresso na Covilhã sobre dispositivos móveis, né, e distribuição de notícias. E eu fiquei pensando, distribuição de notícias, né, porque não seria articulação de notícias com espaço, que é onde você está naquele momento. Então, como que a gente dá um passo atrás e pensa nesses conceitos, né? E pensa em empreender, então, a partir daí, que não é uma distribuição, é uma articulação, né, no meu entender, como pesquisadora, uma articulação da informação que você precisa com o espaço que você ocupa. Para mim, essa é a questão dos dispositivos móveis, né? Bom, então, vou levantar aqui para poder ver. Isso que eu tinha anotado, então eu tive que acompanhar ali também rapidamente. Então, obrigada. Bom, então, lá no curso de jornalismo da ECA, né, do CJE, eu e a professora de TV, que é a Mônica Rodrigues Nunes, nós fazemos uma parceria interdisciplinar que é articular as duas disciplinas na ideia da convergência de conteúdo, né? Então, passa aqui. Então, a gente consegue fazer isso porque as duas disciplinas estão no mesmo semestre, já no final do curso, né? E isso exige, bom, se entender como professor, né, em primeiro lugar, e muita conversa antes do semestre começar, para a gente tem que colocar os cronogramas em conjunto, né, decidir a data de entrega, enfim. Ela trabalha a parte do vídeo em sala de aula, é uma disciplina de TV, mas então ela zela pela qualidade, né, por um vídeo que possa estar na TV e que possa também estar adaptado e bem feito para a internet, né? E na minha disciplina a gente trabalha com os formatos digitais de conteúdo, né? Então, geralmente, o trabalho final é um site, um blog, e dentro desse site e blog, vários formatos de geolocalização, de multimídia, trabalho com as redes sociais, enfim. Então, a gente incentiva, né, uma abordagem jornalística que seja social, né, também muito por conta da gente estar numa universidade pública, então a gente se sente na obrigação, digamos assim, né, de dar um retorno do conteúdo que a gente está fazendo lá, que é dinheiro público investido, né? Então, pautas que tenham relevância e que não sejam muito exploradas ou alguns aspectos que não são, trabalhar aspectos que não são explorados pela grande mídia, né? Entre aspas aí. Só voltar um pouco, só voltar o último, peraí. Aqui. Então, e aí, ainda com os formatos, né? Essa questão de trabalhar com dados é um exercício que a gente precisa puxar para fazer em sala de aula, dar ponto, né, para fazer um exercício básico de coletar os dados, colocar numa planilha de Excel e aí gerar visualizações, né, parece, para a gente que está dentro do assunto, pesquisando, que gosta, né, parece uma coisa que não é novidade, mas eu concordo também nessa questão, né, que a Ana colocou, de mentalidade, né? Parece que o aluno ele faz uma chavezinha quando ele está na faculdade de jornalismo, que o jeito que ele usa
a mídia, que ele manipula as mídias, não é o jeito que ele faz jornalismo. Né? E aí tem esse trabalho o tempo todo para juntar as chavezinhas, que a gente acha que deveriam estar juntas. Né? Então, como ele usa o Snapchat, como é que ele vai usar o Snapchat no projeto dele em sala de aula? Né? Então, a gente vai nesse sentido. E aí, faz um ano e meio, eu comecei a trabalhar a pauta, né, em sala de aula, em projetos de jornalismo digital, pensando não em pauta, mas em projetos. Né? Então, cada grupo de trabalho pensa num projeto que vai desenvolver, né, e que o formato digital que ele está desenvolvendo na convergência entre TV e jornalismo digital não é só... Aquilo não é o fim, não acaba ali. Né? Aquele site ele pode ser o começo de um projeto maior. Né? Então, aí, a gente acha que está trabalhando uma noção de empreendedorismo, né? Que não é o empreendedorismo em si, mas uma noção que é pensar em projetos, né? Que vão se desenvolver no tempo. E aí, para pensar, para começar, né, iniciar, embora eles estejam no final do curso, tem uma disciplina que se chamava Gerenciamento de Empresas Jornalísticas, e hoje é Economia da Mídia, eu assumi ela nesse semestre, então bem no início de trabalho, né, dela. Quem estava era a professora Beth Saad, a Stephanie também trabalhou nessa disciplina, aí também. Então, aí eles tiveram já, né, um semestre passado o Business Model Canvas, mas o pessoal que estava em jornalismo online, isso é novo. Então, eu propus um exercício de pensar o projeto, então, aí é uma dificuldade, né, não é a pauta. É pensar como que o tema que eles escolheram para trabalhar pode ser pensado como um modelo de negócio. E aí, usando a metodologia do Business Model Canvas. E aí tem uma diferença também crucial, né, que é na questão de pensar os termos jornalísticos, que é que valor eu estou entregando para essa pauta. Né? Por que as pessoas vão querer pagar para ler a minha reportagem? Por que esse conteúdo importa? Então, antes de eu pensar numa pauta, eu preciso pensar, se eu for pensar do ponto de vista do empreendedorismo, do empreendedor, né, que valor que eu estou entregando com isso? Por que as pessoas vão pagar? Né? Ou por que quem, não necessariamente o leitor vai pagar, mas então quem pagaria por esse conteúdo? Né? Qual empresa, qual marca, qual ONG, qual financiador, qual patrocinador, qual fundação, né? Da onde que vai vir esse dinheiro? E aí a gente tem o case, que é o 2000 e Água, né? Que foi feito no primeiro semestre de 2014, um pouco antes de estourar a crise hídrica na mídia. E foi um projeto muito interessante, que foi indicado naquele ano, né? O Allianz Seguros ele entrou em contato com a gente, pediu para a gente inscrever o projeto na premiação, concorreu com jornalistas profissionais, né? Correio Brasiliense, enfim, vários outros veículos de comunicação, ficou entre os finalistas, entre os 5 últimos. Né? Então, como é um case, porque eles pensaram, né, num projeto, primeiro, acharam um conteúdo que tinha uma alta relevância social também, e desenvolveram aspectos dele que foram encaminhados para vários eventos. Né? Então, participou da premiação, que premiava a reportagem multimídia, fez uma exposição fotográfica e debates na Matilha Cultural no mesmo ano, e agora, em julho, acho que mais aqui, vai concorrer entre os 5 filmes selecionados para o concurso de curtas, né? Porque um dos vídeos que compõe o formato digital é um curta em si. Né? Então, dentro do formato digital, do site, ele compõe todo, e fora dele ele é um curta. Né? Então, a gente pensar nessa questão da modularidade, né, dos conteúdos digitais, que eu trabalho sempre com os princípios, né, do Manovich. Então, a gente pensar em como, né, a variabilidade ela precisa aparecer cada vez mais
nos formatos jornalísticos, nos produtos jornalísticos. Então, eles são módulos, né, que compõem um todo, mas que podem ser separados e funcionarem em separado também. Acho que também é um aspecto importante de pensar o empreendedorismo, né, no meio digital, né, em que eu não tenho nem sempre um produto fechado que eu venda inteiro. Eu posso pensar em partes, né, e como essas partes vão se articular e ter valores diferentes para diferentes públicos. Então, aí a abordagem é o texto deles, do site. Aí uma tela que mostra um vídeo. Aí um infográfico, né, na verdade, uma visualização de dados. E a página no Facebook. E aí a gente tem o link com todos os trabalhos que já foram feitos, os melhores, os que não estão muito bem desenvolvidos a gente não colocou, né? E temos outros sendo desenvolvidos esse semestre. Então, para essa experiência, né, ter um pilar mais sólido no empreendedorismo, isso teria que começar um semestre ou um ano antes, né? Então, projetos contínuos que sejam desenvolvidos num período maior de tempo, 1, 2 anos. A gente sabe que num curso de jornalismo é muito qualquer curso, né? Porque as universidades são instituições que continuam da mesma forma desde 1600, então é muito difícil de trazer mais dinamismo, né, para essa instituição, mas de pensar num projeto com vários módulos ao longo né, metade do curso, por exemplo. Então, isso seria um ideal. Então, eu já falei, né, qual que é o valor que o seu projeto vai vender para os patrocinadores, e valor não é pauta. Você pode, a partir daí, pensar em pautas, mas por que o tema daquele projeto importa ou não importa? Né? Que é um pouco também essa questão que a Ana falou de um jornalismo cidadão. Né? Por que ele importa ou por que ele não importa? E, às vezes, não vai importar para ninguém, mas, assim, ninguém no sentido de, no primeiro momento, parece que não faz parte da vida das pessoas, mas pode ser um conteúdo que venha ajudar, por exemplo, no desenvolvimento de políticas públicas, né? E aí não seja vendável diretamente para um leitor ou para um público consumidor, mas que ele vai importar numa outra ponta. Então, no sentido de ninguém, mas o público consumidor, né, que iria pagar por aquele conteúdo. Então é isso, e aí ficam os contatos, né, a fanpage do Com Mais, nosso site e meu e-mail. É isso, obrigada. Obrigadão, gente. Convido o Cassiano para só para dizer, o Cassiano aqui tem informação de que quase 200 pessoas estão nos assistindo e acompanhando pela transmissão online. Eu acho que as três mulheres gaúchas trouxeram panoramas diferentes sobre o jornalismo digital, né? Como vai montando um certo mapa a partir da questão da Caru, do ativismo, a questão da Dani de sala de aula, a Ana trazendo um certo panorama geral. A gente tem tempo para uma rodada de perguntas. O Cassiano tem uma aqui na internet, eu abro para a plateia. Caru, a Natália Barbosa está perguntando uma coisa: como que as publicações podem se livrar do estigma de militância petralha, que ela fala aqui, e eu estendo para o militância coxinha, que para mim parece uma coisa meio fascista de se rotular quem critica a gente. Como que vocês veem a questão desse posicionamento e o bullying que vem seguido a ele? Oi, o meu nome é Fred, eu sou jornalista também, e eu achei curioso que pela segunda vez hoje a
gente tem voltado ao exemplo do Netflix. E eu queria que vocês voltassem a isso e comentassem. Será que as pessoas preferem pagar pelo Netflix e não pagar por notícia? Porque o Netflix, se você estivesse naquele mesmo ponto de ônibus, desesperada por ver o final da temporada de House of Cards, você conseguiria? Será que não é por isso que ele usa a engrenagem digital de uma maneira para entregar para quem está pagando por aquilo um produto que é cobrado de uma maneira justa? E aí, dentro disso, eu queria que vocês me ajudassem a pensar por que a nossa indústria está indo para o mesmo rumo que a indústria fonográfica foi, que é o que o Netflix impede que aconteça ali com a distribuição de vídeos. Por que a gente não consegue resolver esse problema? Quais que são os entraves que vocês sentem que existem nesse sentido? Boa tarde, sou o Davidson, sou aluno aqui, em relação ao empreendedorismo e questões sociais, talvez exista um certo antagonismo entre os dois conceitos. Eu queria que qualquer um de vocês me desse alguma explicação sobre empreendedorismo e questões sociais. Assim. Boa tarde, sou a Michele, professora aqui do programa de mestrado também. Eu queria retomar até uma questão inicial que foi colocada pelo Rafael já no início desse nosso encontro hoje, porque me parece que a noção de empreendedorismo ela pode estar associada assim, a diferentes expectativas e projetos, né? Aliás, me parece uma noção bastante genérica, de modo que ela não é tão palpável no sentido de uma localização material, ou seja, o empreendedor pode ser tanto aquele sujeito solitário, individual, que está se lançando numa grande aventura, como está dentro de um projeto mais estruturado, de jornalismo, enfim, com uma equipe muito mais bem desenvolvida. Então, pensando um pouco, inclusive, nisso, e como isso aparece na fala de vocês de diferentes formas, até como uma possibilidade de crítica à estrutura curricular, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo ou tentam, de alguma forma, definir, ainda que em linhas iniciais, essa noção de empreendedorismo. Como é que vocês estão entendendo essa noção? O que seria, afinal, um jornalismo empreendedor? Pode responder por aqui, ó. Bom, Natália, né, sobre a questão da estigmatização da militância arbitrária, né, no caso, ou da militância coxinha, né, acrescentada do Cassiano. Uma das questões que os movimentos, né, eu acho que o professor Nilson Lage, lá no começo dos anos 90, ele dizia, né, que estava começando a chegar nas escolas de jornalismo um aluno, um jovem, que queria publicar conteúdos. E que ele ia publicar conteúdos com a nossa ajuda ou sem ela, né, no caso das escolas. E isso está acontecendo, né? Isso veio acontecer, principalmente a partir da metade dos anos 2000, com o YouTube 2005. Então, você tem a possibilidade aí de uma publicação e vem fazendo. Entre essa publicação ser uma publicação jornalística, há um distanciamento bastante grande. Então, o que descaracteriza uma publicação jornalística, né, a meu ver? Ter um processo de produção, ter critérios de noticiabilidade e a informação ter interesse público. Então, o que acaba acontecendo a partir das manifestações é que esse jovem que publica conteúdos, ele publica conteúdos de interesse público. E conteúdo de interesse público que a grande mídia não estava publicando. Então, o que acontece é justamente a sistematização do processo de produção. Então, quando você tem uma publicação de conteúdos de interesse público que não tem
uma perspectiva, né, de um processo jornalístico, né, um processo de produção de conteúdo, uma curação muito bem feita, uma edição, uma composição narrativa, uma edição, uma publicação, e perspectivas de fazer circular esse conteúdo e chegar onde efetivamente precisa, né, na pessoa que está demandando aquela informação, aquele conteúdo, você não tem uma perspectiva jornalística aí. Então, eu acho que esses movimentos ou esses grupos, né, que estão publicando, eles começaram também a reivindicar uma perspectiva de um jornalismo posicionado. Então, por exemplo, você vai no Observatório de Favelas no Rio de Janeiro, na SPOC, a Escola de Comunicação Popular Crítica, eles estão falando de jornalismo engajado, jornalismo engajado, jornalismo posicionado. Nós temos posição, sim. Se você falar não é um projeto editorial, mas é o manifesto dos jornalistas livres, vai estar ali, né? É um jornalismo que tem posição, nós temos posição. Né? E isso, então, deslizar para uma perspectiva de um posicionamento, né, a favor de X ou Y é muito difícil, é muito fácil, desculpa, é muito fácil. E aí é uma questão de um posicionamento editorial, esse posicionamento editorial estar claro, né, e segue e lê quem tem interesse naquela leitura. Dentro dos jornalistas livres, eu fiquei um tempo afastada, eu retornei agora, né, a atuar dentro do coletivo, e essa é uma questão que tá colocada. A informação de interesse público com uma perspectiva dentro de um processo jornalístico. Então, eu acho que é um processo de construção, Natália. É um processo de construção que a gente vem fazendo e que você também, por favor, contribua com ele, e a gente está construindo junto. Assim, eu acho que para sair dessa estigmatização para um lado ou para o outro, tem que ter, né, um posicionamento editorial e uma perspectiva dos preceitos jornalísticos, ou seja, dar todos os pontos de vista daquele fato, daquele acontecimento. Então, tentar dar uma cobertura que traz todos os pontos de vista, e aí você sai dessa estigmatização. Posso passar já para o Netflix? Eu já tenho mais propriedade, talvez, para conversar, porque em relação aos movimentos de jornalismo, ciberativismo, enfim. Sabe, eu sempre me pego pensando, né, o dia da pessoa, desde que ela acorda de manhã, todas as atividades que ela tem que cumprir, todas as preocupações dela do dia a dia, e aí estou pensando de qualquer pessoa, né, não só dentro dessa sala, não só dessa elite intelectual, que não é uma elite econômica, mas enfim, e do cobrador de ônibus, e do porteiro da minha casa, e do médico que trabalha ali na Paulista, e do piloto de avião, e da mãe de casa, da dona de casa, mãe de família, enfim, é tão amplo o espectro com quem a gente quer conversar, né, e para quem a gente se dirigiu durante esses últimos 200 anos, que fica muito complicado a gente entender na totalidade as demandas dessas pessoas. Então, para começo de conversa, jornalismo de massa, para mim, está fadado ao fracasso. Num meio, sobretudo, que é o meio digital, que é o meio de nichos. Quando a gente olha de novo para essa vida do cidadão atual, a gente vê que o entretenimento, e aí o entretenimento de modo amplo, não só o entretenimento midiático, mas também o entretenimento da indústria de jogos, por exemplo, ele ganha uma força tamanha no momento atual, isso não é gratuito. Uma Michel Afezoli fala que o entretenimento ele vai cumprir o papel da negação da morte no dia a dia das pessoas. Que morte é essa? Não é a morte fim do corpo, né, extinção da vida. São essas pequenas mortes que a gente vive no dia a dia. É acordar cedo, é pagar conta, é cumprir um horário que a gente não está disposto a ele, é fazer tarefas, e sobretudo trabalho, que a gente não se sente à vontade, é falar com pessoas e talvez ter interações desrespeitosas, mal educadas, enfim, fazer todos os tipos de contrariedades que a nossa alma, que o nosso corpo assim a coloca na vida da gente. Ou seja, são pequenos sacrifícios do nosso dia a dia.
mortes que a gente vive no nosso dia a dia, vem o entretenimento. Vem ele na forma de Candy Crush, vem ele na forma de Netflix. E é o momento de desafogar, de respirar, até mesmo para poder tomar fôlego para encarar de novo aquele dia a dia. Né? Porque eu acho que aqui nós tivemos a sorte de escolher as nossas profissões. Né? Então, portanto, a gente, além do que nos pagam como salário, a gente também tem uma moeda chamada satisfação, que é aquilo também que nos motiva a trabalhar. Agora, uma pessoa que trabalha em algo únicamente, exclusivamente para pagar a conta e ainda tem um esforço físico, de corpo, muito maior até do que o nosso, essa pessoa precisa de momentos para extravasar, precisa de momentos de distração. E é essa lacuna de negar a morte do dia a dia que o entretenimento vem suprir. Essa lacuna, o Netflix está suprindo muito bem. Não é uma lacuna que o jornalismo possa suprir de nenhuma maneira. Não se trata simplesmente de um modelo de cobrança, de um modelo de distribuição, de um modelo de conteúdo. Se trata, de novo, da função social desempenhada pelo entretenimento e da função social desempenhada pelo jornalismo. A gente consome jornalismo porque a gente precisa. Porque o jornalismo ele tem a função de orientar o nosso estar no mundo. Ou seja, mais do que formar, mais do que informar, do que entreter, do que educar, o jornalismo ele tem que ser uma ferramenta para me ajudar a viver, para me ajudar a saber em quem eu vou votar, para ajudar a saber qual o melhor caminho que eu tenho que fazer para chegar no meu trabalho, para saber o quanto eu vou pagar pela alimentação do supermercado, para saber qual é o tipo de profissão que eu vou escolher. Enfim, é algo que vai ter que me ajudar. Essa é a função do jornalismo e essa é a função que eu tenho visto sendo perdida cada vez mais. Então é natural que as pessoas, ao não encontrarem essa função no jornalismo, também porque elas têm essa necessidade de negar a morte, elas vão procurar, naturalmente, uma opção de entretenimento. E eu acho que pensar no jornalismo por esse outro caminho, né, por um caminho mais utilitário, talvez por um caminho mais próximo do cotidiano das pessoas, a gente começa a entrar nessa esfera que a Michelle comentou do empreendedorismo. Porque empreendedorismo, à primeira vista, está ligado muito ao negócio. Né? Então, como eu vou criar um produto editorial, né, de maneira que seja economicamente sustentável e viável e sustentável a longo prazo. Quem vai financiar, o que eu vou vender, qual é o conteúdo, quem vai produzir, como eu vou distribuir, enfim, ok, é isso. Mas aí eu te pergunto, vale a pena a gente pensar, por exemplo, no jornalismo Netflix, que seja um outro jeito de empacotar e distribuir as notícias, um outro jeito de cobrar, mas o conteúdo seu mesmo? Na minha visão, não faz sentido. Então, a principal urgência do jornalismo hoje, sob o ponto de vista do empreendimento, é repensar o próprio jornalismo e a própria função, o próprio papel dele no dia a dia das pessoas. Rapidamente, tentar comentar. Não sei se vocês viram que a BBC está lançando um serviço chamado Britflix, justamente que tem esse, né? Então aí também é um case para se pesquisar, Britflix. E eu vi ontem uma iniciativa dos alunos da Poli, eu acho que cada vez mais também a gente precisa pensar na junção, né, com a programação, com a matemática. É impossível a gente pensar em empreendedorismo, eu acho, a partir, se não for a partir daí também, né, da interdisciplinaridade. E aí eles colocaram um mínimo produto viável, né, que também é um conceito aí da administração, do Business Model Canvas, chamado Textie, textie.com, vocês dão uma olhada, que não tem bons textos jornalísticos, mas tem um modelo, que é o mínimo produto viável, então eles não têm profissionais trabalhando, enfim, né, que é baseado em micropagamento, então 0,50 centavos por texto, você vai lendo, compra se gostou, se não gostou pede reembolso e é cobrado uma vez por mês no seu cartão de crédito. E parece alguma coisa a ser vista, né? Mas que precisa do outro lado, que é o lado do jornalismo. A questão do empreendedorismo sociais e questões sociais, eu penso num exemplo bem radical, que é a Ponte. Né? A Ponte é uma iniciativa que fala de direitos humanos e violência policial. E a gente fica se perguntando, quem é que vai querer se associar com um conteúdo de violência policial?
qual é o investidor que vai querer ter a sua marca ou, né, a sua cara ali associada à denúncia de violência policial? Então, oi? A chacina. É. Bom, então aí é muito complicado, né? E por outro lado, quem é que vai querer se associar ao reflorestamento? Um monte de gente vai querer se associar ao consumo consciente, ao consumo consciente da água, etc. Então, questões sociais acho que tem um espectro muito amplo, né? E para a gente pensar, começar a pensar nesse sentido, e mesmo qual que é a função final, né? Que talvez seja, aí, pensando na ponte de novo, direitos humanos e violência policial, bom, isso precisa ter uma preocupação também do Estado. Então, que parte de financiamento público vai entrar ou não vai entrar nessa questão de produção de informação jornalística de questões sociais, né? Então, também é uma possibilidade. Definição de empreendedorismo, né, que você perguntou, eu acho que tem várias possibilidades, né? Por exemplo, uma coisa que eu não acho que é empreendedorismo é a noção, quando a Fiesp chama o Ike Batista para ser um exemplo de empreendedor, eu não acho que ele é empreendedor, eu acho que ele é explorador. E aí você está numa definição um pouco equivocada do que é empreendedorismo e uma noção bem ampla, assim, eu acho que empreender é você ser sustentável, né? Um ciclo sustentável, do início ao fim, de alguma maneira. Eu não sei se vocês comentaram só rapidamente, a Folha deu hoje de manhã um livro de um inglês que ele fala que meritocracia não existe, é uma falácia, né? E de que é errado as pessoas trabalharem durante 6 meses de graça, por exemplo, para serem reconhecidas, e aí tem gente que não pode fazer isso. Filhos de ricos podem, quem necessita não pode. Então, e aí, né? Ou então é militância. Enfim, então muito essa questão que é empreendedorismo, eu acho que a gente pode na administração pegar esses conceitos, ou daqui a um tempo a gente entender o que é empreender pro jornalismo, né? Que vai demorar um tempo ainda para a gente chegar a essa definição, eu acho. Eu só queria comentar rapidinho também, tentando te responder. Eu montei 2 empresas de comunicação e tecnologia. Uma em Porto Alegre, antes de estar formada, comunicação e tecnologia, outra em Salvador também. Pensando em sistemas e tecnologias para a publicação de conteúdos jornalísticos. Eu acho que um dos grandes problemas da questão do jornalismo é que, das empresas jornalísticas, é que elas não se pensam como empresas de tecnologia. E isso já foi muito, muito pensado. Então, dentro da nossa área, uma empresa jornalística que não se pensa como processos, né, de tecnologia, nós temos alguns problemas. Quanto à definição de empreendedorismo, a gente está pensando em como chegar a categorizações para essa definição de empreendedorismo no jornalismo. Então, como que a gente categoriza, né? Assim, você tem que ter um processo jornalístico, você tem que ter profissionais de jornalismo, você tem que ter um modelo de negócio, você tem que ter uma forma de sustentabilidade. Então, você tem que ter esse modelo de negócio e tal. Então, a gente está pensando em algumas categorizações, mas já temos esse esboço, né, de que você tem como é que a gente, essas empresas que o Sérgio trouxe, aqui o banco que a Pública fez, né, de empreendedorismo, como é que a gente olha esse mapeamento que tem o André Deac que fez no Media Lab e da SPM também, uma relação de empreendedores. Então, como é que a gente olha ali e a gente categoriza o que é efetivamente esse empreendedorismo? E é um belo trabalho para a gente fazer conjunto também. Obrigado